Boa tarde a todas e a todos. Aí, bom dias para ir para o Brasil. Então, eu vou fazer este vídeo em caso de reserva, se tiver algum problema não, na tecnologia e queria fazer esta experiência de ubiquidade, né? Ficar em dois lugares ao mesmo tempo, pode ser mais de dois lugares. Hoje em dia a tecnologia permite também, né, o princípio de ubiquidade. E, e queria falar acerca da subjetividade, né? Sobre como ela é compreendida, quem são os parceiros, quem são os, as configurações, quem são as relações, que é esse sujeito que tem uma subjetividade, né? A subjetividade se fala de um sujeito, né, que tem uma subjetividade. E essa subjetividade, ela se enriquece, não, por meio da criação. Quando ela está constantemente se criando, ela se aperfeiçoa, ela se enriquece, né? E ela está entre a consciência e parte anche dell'inconsciente, né? Nell'inconsciente temos os dispositivos subjetivantes, que são tão fortes e tão e são fortes e também conseguem fazer-te acreditar que a escolha vem de você mesmo. Porque também o discurso da subjetividade, ela se relaciona entre público e privado, não? Ela não se dicotomiza entre público e privado, não? Ela se complementa, mas nos dois processos você faz dois processos diferentes, né? No público você, nella forma ideal, você tenta de acionar uma alteridade, não? Quando você se relaciona com o outro, não? Enquanto no privado, sempre no plano ideal, você vai em direção ao processo de individuação. Esses dois, público e privado que eu falei, são o que a gente almeja, que é um espírito, uma subjetividade consciente, não intrapsicológico, ela tende também esta forma de melhoramento, não? Você cambiar sua subjetividade em prol de um melhoramento. E depois também as suas conexões com a natureza, né? Ela, ela se objetiva na natureza e, e ela obtém também o equilíbrio natural. Quando a subjetividade ela não consegue ter a sua dose de objetividade, ela se torna deletéria, ela se torna uma subjetividade subjugadas, alienadas, né? Menos riqueza, menos rica, né? E o equilíbrio natural se encontra nesta objetividade na natureza, não? A natureza ela tem um timer, né? Ela tem umas condições próprias, uma autonomia própria de autopreservação e ela trabalha em regime de equilíbrio, né? E trabalhando nesse regime de equilíbrio, como o homem ele tem esta deslocação, né? Ele se liberta, não? A libertação sobre a natureza, ele pode ter este domínio sobre a natureza, mas ele não pode romper o equilíbrio, porque o equilíbrio, ele para se ajustar, é feita aos humanos. Então, a mercadoria, como se não fosse a mercadoria de comer, de as coisas naturais, as produções que alimentam o corpo, em maneira equilibrada, ela, se não está na objetivada, a gente se enferma. E a subjetividade, ela tem que fazer, ela tem que ter capacidade de projeção, né? Ela projeta no futuro e materializa também, na minha opinião, ela materializa um desejo, uma vontade, e ele entrando também no campo da ética, né? A deslocação é a coisa mais importante porque ela é o livre-arbítrio que a gente tem sobre a natureza. E esse livre-arbítrio
a gente vemos que não todas as subjetividades ela tem este livre-arbítrio, né? E aí que entram nos dispositivos, não? Que podem ser dispositivo de opressão, dispositivo de disciplina, de disciplinadores, né? Mas aqui, falando dessa subjetividade, temos que falar, né, em primeiro lugar, não, a resistência, não? Nós estamos, o nosso tema é as pedagogias da resistência, e a resistência, ela para falar dela, a gente tem que falar de outros invisibilizados, outros povos, outras categorias invisibilizadas, que elas foram invisibilizados históricos, não? E temos como exemplos, não, as mulheres e os escravos, que em este caso a gente tem dois tipos de escravos. A gente faz uma retrospectiva histórica e vê que na antiguidade clássica, não, no período gregos, a gente tinha uma sociedade, né, estruturada no qual os invisibilizados, não, os invisibilizados, ele compunham uma sociedade que era estruturada em uma aristocracia, né? Teve uma tentativa de democracia, né? Mas ela não conseguiu chegar ao, ao seu auge, mas ela tem alguns esses aspectos, não? Que ainda a gente repete na nossa subjetividade ocidental, né? E essa exclusão para a larga vida da mulher em todos os períodos históricos, que é uma exclusão dupla, né? A gente vê que essa exclusão da mulher pode ser, ela é exclusa da votação, mas ela é cidadã, né? Ela é cidadã porque o ventre dela, ela gera heredes, né? E esse herede de uma mulher que ela não é escrava, esse herede não será escravo, como o órgão genital feminino determinando se a categoria escravo existe ou não. E, e esse escravo que ele também é invisibilizado, né? Então, a gente tem que ver esta subjetividade, não? A subjetividade destas mulheres, subjetividade para entender um pouco hoje, né? Quais foram estes dispositivos de opressão que estão sendo colocados, né? E que revolucionaram anche un momento di luta, no? La luta di classe, come disse Marx, non si torna mais dos trabalhadores, mas se torna dos grupos de mulheres, dos grupos dos negros, perché a opressão é tão tanta nos dispositivos, no? Di opressão, soprattutto aí se rimette ao progetto borghese, né? A gente heredou um projeto burguês, né, que no momento se instalou, se difundiu e ele teve suas ganâncias, não, com a caída do comunismo. E esse capitalismo liberal, esse projeto, não, ele trabalha também com terror e cidadania, a mesma coisa que passava na Revolução Francesa, né? Quando se tinha que decidir o que era cidadão, o que não era cidadão, né? E isso de novo se remetendo à antiguidade Grécia, não? Esses deslocamentos de ser escravo e não ser escravo. E a escravitude é uma subjetividade, não? Que ele não tem livre-arbítrio sobre a natureza. Ela não pode trabalhar nem no seu corpo. Ele está sendo negada a natureza do seu corpo, não? Que esta escravidão ela teve uma evolução macabra, não? Passar, não, a ser considerada segundo a raça e segundo a cor da pele, não? A distinção de ver um branco liberto e um escravo negro. Todo o que era negro era a primeira subjetividade que aparecia aí era o fenotipo, não? Então, era toda uma raça colocada nesse patamar de não poder ter a deslocação, não poder estar em liberdade. E eu acredito, não, na concepção aristotélica, não, da união do corpo e da mente, não, o corpo, onde ele se plasma a experiência da a experiência formativa, não, da relação, que pode você ter com a natureza, com o objeto, com outra subjetividade.
né? E estas relações, como disse Marx, não, ela faz que constitui a subjetividade. Marx usa de determinatismo, não, é um determinante que ele se remete mais a considerar, não, a considerar a subjetividade não como uma instância própria, não? Ela não é abstrata, nem posta naturalmente, não? E ele disse que esta falta de autonomia, né, esta falsa autonomia que tem a subjetividade, não? E a gente tem, ela disse que ela vai se construir historicamente. Não? E eu queria juntar uma coisa, não? Porque tem este processo público e privado, não? O Marx está sempre pensando no processo público, né? Enquanto no processo privado você processa, não? E emoções, processa sensibilidade e uma subjetividade rica é uma subjetividade que aprende, né? É uma subjetividade também pode ser um sinônimo de interpretação, porque no momento que a gente se para na relação, naquele instante de tempo, a gente apresenta a nossa subjetividade quando nos relacionamos, quando dizemos olá, ou queremos entrar num contexto. E essa subjetividade, não, segundo Marx, ela se construi socialmente e ela é determinante. Não? Eu acredito que o que ele está se referindo é que o capitalismo ele suga essa subjetividade e ele nos deixa à mercê de uma fetichização da mercadoria, né? E agora os escravos modernos é o estrangeiro, não? E com todas as suas complexidades, sua xenofobia, né? Agora o que faz o trabalho que os escravos não queriam e que os aristocráticos não queriam era o dos escravos. Esses trabalhos ainda estão são herência do capitalismo. Né? O capitalismo ele pega essas ferramentas porque eles são úteis, não para eles se afirmar. Então, hoje tem uma nova categoria de escravos, trabalhadores, não? Que podem ser os países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, não? Aqueles que são considerados do G7, do G20, não? Estas classificações, que tudo foi um cenário preparado, né? É um projeto burguês de criar uma economia não que se baseia sobre a renta anual, né, de um país, não? E tudo as classificações que hacemos monetária, eles já foram a priori, já predispostas, né? A gente sabe que um trabalho manual, ele não tem o mesmo valor do trabalho intelectual. Então, já o trabalho manual, ele é considerado no período dos gregos um trabalho só que era digno ser do escravo, né? E eu falo, o escravo tinha um sentido diferente. Ele fazia parte de uma classe que tinha que ter a honra de ele desenvolver aquela atividade, porque era uma atividade que ajudava muito, construíam uma cidade, cultivava. Toda a ecologia, não, das relações que se eram instaladas, que os gregos haviam entendido bem e que a gente perdeu com esse distanciamento da natureza, e todas essas ecologias ele conseguia manobrar, não? Ele conseguia lidar e ele conseguia eh, e se adaptar a ela. A gente não, com as novas tecnologias, com os saberes, a gente faz sempre uma intervenção direta sobre ela. E a gente não prefere o lucro que é que é um pensamento de equilíbrios, não? E a gente vai rompendo esses equilíbrios, também os equilíbrios naturais, não? Nosso corpo não se alimenta da mesma forma, não bebe da mesma forma. À medida que vamos alimentando todas as nossas paixões de lucro e de poder, não? E essa subjetividade que ela é para abater as resistências, né, para chegar aos escravos, tirar a sua deslocação.
tirar às mulheres, né, a possibilidade de se emancipar. E, e bom, eu não sei se a minha fala, para terminar, não, eu queria terminar também uma, não, mais o processo de individuação, né? A gente ter uma subjetividade crítica, não? A subjetividade, ela, então, finalizando com a interpretação, a subjetividade é a interpretação. A gente tem que interpretação, e para fazer interpretação a gente tem que se responsabilizar. E para responsabilizar, a gente tem que se responsabilizar sobre uma ética que ela perpassa para a alteridade, perpassa para a não violência, perpassa para reparações sociais, não? Um aspecto crítico da história, da subjetividade que foram historicamente construídas e que ainda se encontram na modernidade, né? Encapada com outros nomes, mas sempre com as mesmas mazelas. Essas têm que ser identificadas e têm que ser extirpadas. Isso se extirpa com novas relações intersubjetivas, não? Do qual, onde tem a subjetividade, tem a força, ela tem também a ética e a estética do movimento, da ação, uma ação que seja de domínio público, de bem-estar público, de bem, e não particular com projeto de dominação, com projeto de poder. E esse processo de individuação, não, é um processo que a gente faz interno e que é como se fosse uma praxe, não? Uma praxe da vida cotidiana que você faz na reflexão e você tem que dar novas, alimentar a tua subjetividade para dar novas nuances, não? E novas nuances nas relações, ser mais empático, ter mais compreensão e ver o diverso como algo que se põe ao seu par de forma horizontal. E isso, se fosse feito pelas elites, a gente teria uma revolução, né? Uma revolução cultural total, né? Ele não deixaria de ser elite, mas usaria como uma, um pressuposto, não, para construir uma nova subjetividade, que não é uma subjetividade que se baseia na democracia liberal, né? Na democracia liberal e que vence o que é mais forte, que todo mundo não tem as mesmas possibilidades, não todo mundo tem os mesmos estímulos, porque a subjetividade é criação. A subjetividade ela tem que se alimentar e ser criada para o homem de maneira crítica constantemente. Então tem que ser experiências significativas, não? E os trabalhos mecanizados, como disse Max, os trabalhos alienados, eles eram toda forma para a gente desviar, que é um pouco como foram absorvidas as classes sociais europeias. Não? A subjetividade europeia ela é diferente, né? Ainda nós aqui no Brasil a gente tem um Lula, Partido dos Laboratórios, ainda a luta de classes está em pé, se não está tão aclamada. Na Europa terminaram nos anos 70 a luta de classes, então eles estão já na absorção, não? Tem os escravos estrangeiros que fazem os trabalhos que ele não quer, ele tem uma posição mais ou menos almejada, mas não é o almejado, é o que está proposta da ideologia, da mercadoria. E que Adorno falará que depois do trabalho ele não vai só alienar, também a vida privada ele é alienada, não? Porque a gente aliena uma parte, aliena a outra também, não? Com a indústria cultural, é alienado pela fetiche das mercadorias, né? E é toda essa história, né? Porque não tem esta mais esta união. E bom, não, a interpretação então, este movimento de criação é a solução, né? O processo de individuação e é ter bem claros qual é o projeto burgueses e tentar e a gente não aderir colocando em um patamar de importância, né? Vamos esvaziar as importâncias de alguns desejos, vontades subjetivadas e aí a gente faz como uma crítica aos mesmos nossos desejos, né? Ao final de tudo, a subjetividade ela se alimenta de autocrítica também.
a autocrítica que tem que ser o, o cerne de todo o movimento e o processo. E não ter medo de se relacionar de maneira gentil, né? De ouvir o outro, fazer uma pedagogia da escuta do outro e se colocar à disposição, não? Na disposição significa também alguns minutos do teu tempo para algumas frases que pode ser clarificadora ou algum aconselhamento, cioè manter essas posições, né? E isso é todo, esse é um vídeo de reservas em caso não conseguir fazer a fala. Boa tarde.